Estamos aqui para o nosso segundo dia de seminário Vida de Oração. Seja bem-vinda, você mulher do Exército de Mulheres Orantes. Te acolho na noite de hoje, nesse segundo dia de seminário, desejando para você toda a graça de Deus, desejando para você muita paz e que o Espírito Santo lhe conduza na noite de hoje, né? Te enchendo de muitas bênçãos. E aí as mulheres de oração já chegando e já mandando os coraçãozinhos. Boa noite, Alderi. Boa noite, Vera. Boa noite, Renata. Sejam bem-vindas. Né? Já chegam fazendo barulho com os coraçãozinhos subindo. É isso aí. Somos um exército de mulheres orantes. E já estamos aqui, né, para o nosso combate, para crescermos na vida de oração, para que essa noite seja uma noite de muita bênção, de muita graça na nossa vida. Que bom que cada uma está chegando, que bom que cada uma está se fazendo presente nessa noite, onde iremos falar, tá certo? Sobre como vencer as distrações. Então vai ser um momento assim, onde a gente vai prestar bastante atenção, porque a gente vai, nesse momento da noite, né, compreender como tá a nossa oração e como a gente pode ajudar e melhorar. É isso aí? Então sejam bem-vindas. E hoje eu vou falar para vocês, né, sobre a mentoria que eu vou estar fazendo com vocês, tá certo? Vou falar na noite de hoje sobre a mentoria, né? Como a gente vai poder participar dessa mentoria do 7 dias de oração na prática para quem está concorrendo no sorteio e 12 dias de oração na prática para quem quiser estar aí ingressando no grupo da mentoria. É isso aí. O que é oração na prática? Eu vou passar 12 dias rezando com você, né? Ensinando como se colocar, o que deve fazer, o passo a passo para você poder crescer na sua vida de oração, para você poder dar passos, né? É um caminho, dar um degrau a mais no teu caminho de espiritualidade. Quero acolher a Áurea, que já foi chegando e jogando os coraçãozinhos para cima. Bem-vinda, Áurea. Bem-vinda, Adriana. Como é bom recebê-la aqui. Deus te abençoe, minha irmã. Recebendo aqui também Paula. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Então, a gente já vai entrando nesse clima, nessa certeza, né, de que hoje o que a gente vai estar aqui passando é justamente aquilo que a gente vai precisar entender. Como eu falei na nossa primeira live do seminário, esses 3 dias eles são uma preparação para quem quiser participar da mentoria, né? Você precisa desses 3 dias de live que eu estou fazendo, você precisa participar deste seminário, tá certo? Participar das 3 lives para poder iniciar a mentoria, caso você deseje dar um passo a mais na sua espiritualidade. Caso você deseje evoluir na sua espiritualidade, então eu lhe convido a participar comigo da mentoria 12 dias, né, de oração na prática. Vai ser assim algo que vai mudar a sua vida, porque a gente vai fazer passo a passo da oração, dessa oração íntima com Deus, assim, pessoalmente, junto com vocês, né, cada um na sua casa, e eu vou estar assim como uma mãe que pega na mão da criança para ensinar ela a caminhar. Então eu vou estar segurando na sua mão para lhe ajudar a subir mais um degrau na sua espiritualidade, na sua vida de oração e intimidade com Deus. Isso vai ser muito bom, tenho certeza que vai ajudar muito no seu crescimento, que vai ser um diferencial na sua espiritualidade.
Então, só recapitulando aqui, no sábado, né, quando a gente iniciou o seminário, a gente viu que a oração ela é algo essencial na vida de uma pessoa, porque é a oração que nos vai levar ao encontro com Deus. Então, a perseverança na oração é quem vai nos fazer encontrar a Deus, ser amigo de Deus, né? Aquela história, não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. Então, é preciso um caminho que se inicia como? Como é que se inicia esse caminho? A partir do primeiro dia, do primeiro passo, como qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, tem que dar o primeiro passo. Então, a vida de oração precisa de uma decisão. Então, é a sua decisão, é esse primeiro passo que vai fazer você vencer cada etapa que o caminho espiritual vai lhe proporcionar. E assim você vai deixar de ser serva para ser amiga do Senhor. Amém? Vamos fazer um momento de oração, vamos consagrar essa noite a Deus para que a gente possa se alimentar, né? Acredito que todo mundo já foi assim fantástico, vocês entrando, jogando os coraçãozinhos para cima, né? Essa interação comigo que estou aqui a falar, olha, agradeço demais. Vamos também enviar, né, o convite para a gente poder estar chamando outras pessoas a se fazer presente nesse momento em que a gente vai estar adquirindo mais saberes, adquirindo a graça, né, que Deus tem para nos conduzir nesse caminho, tá certo? De oração que Deus nos convida. Então a gente acolhe aqui a Edilene, que chegou para participar conosco, Gisele, Valdir, Leia e Alci. E também Patrícia Ladislau, também chegando aqui, ó, Francineide. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Nós acolhemos vocês na noite de hoje. E eu queria saber, quem está participando do seminário hoje pela primeira vez? Coloca aí pra gente de onde você está vindo. Quem está chegando agora pela primeira vez para participar do seminário, coloca aqui pra gente, né, onde você mora, né, para que a gente possa se tornar essa família, se tornar cada vez mais próximas. Sejam bem-vindas quem está chegando a esse momento, né, a esse momento inicial na noite de hoje. Olha, Paula está dizendo que ela está vindo hoje pela primeira vez. Nós te acolhemos, seja bem-vinda à nossa família do Exército de Mulheres Orantes. Ela é de Campina Grande. Eita, aqui vizinha da gente. A gente tá aqui em João Pessoa, também na Paraíba, né? Vera tá dizendo aqui que tá em Pilar. Foi para Pilar hoje, né, Vera? E aí, ó, Glória também chegando para participar conosco. Boa noite, Glória. Seja bem-vinda. Então é isso. Hoje a gente vai trabalhar como vencer as distrações. Então, quem está chegando hoje pela primeira vez vai precisar voltar no vídeo, tá certo? Na live, onde a gente falou sobre oração diária, para você poder dar continuidade ao seminário. Também chegando aqui para participar conosco, Andressa, seja bem-vinda, querida. Joyce também chegando para participar conosco, seja bem-vinda, Joyce. Então vamos lá, gente, vamos iniciar, fazer aquele breve momento de oração, né, para que o Espírito Santo possa nos encaminhar nessa noite dentro da vontade e do querer de Deus. Bora lá, porque tem tanta coisa para falar que eu tenho que começar a falar logo, porque vocês sabem, né? Eu gosto de falar. Então, deixa eu começar a falar logo, porque hoje preparei assim um conteúdo muito bom para a gente poder trabalhar, tá certo assim? Olha, Fabrícia, seja bem-vinda, querida, rapaz, né? Deus abençoe sua vida. Então, Fabrícia chegando aqui também para participar conosco. Então, vamos invocar o Espírito Santo sobre nossas vidas na noite de hoje. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade
E é neste poder que nós nos revestimos, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a nossa mente se abra para o entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar na noite de hoje e que o nosso coração seja uma terra boa para acolher a semente que será lançada e assim nós possamos crescer no chamado de Deus para a nossa vida, para uma via de oração, de encontro pessoal com Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha, gente, eu vou trazer aqui para vocês uma partilha, né, de como a gente vai vencer as distrações. Então, para a gente poder, assim, muitas vezes eu acho que a gente se pega dizendo, eu não sei rezar, né? Eu não consigo fazer uma oração tão bonita como aquela pessoa. Eu não sei rezar, porque eu quando me coloco em oração, eu não sei nem o que dizer. Às vezes a gente até diz assim, eu só consigo rezar se for com alguém rezando comigo, né? Por isso que eu vou para as lives, por isso que eu acompanho as pessoas rezando. Eu gosto de ir para a igreja, onde tem muita gente, e é como eu gosto de rezar, né? E a gente aprendeu na última palestra, né, no sábado, que a espiritualidade da gente, ela tem várias formas de oração, né? E essa que a gente está tratando aqui é justamente a oração diária, aquela oração de intimidade com Deus. É aquela oração que a gente precisa evoluir como imagem e semelhança de Deus. É aquela oração que vai provocar em nós uma mudança pessoal, né? Não é aquela oração que a gente vai interceder, que a gente vai pedir, que a gente vai rezar pelas nossas necessidades, mas é uma oração que vai transformar a vida pessoal da gente. Tá bom assim? E aí, a gente também, muitas vezes, aprendeu em grupo de oração, ouvindo uma pessoa falar, né, nos nossos encontros, a gente aprendeu que a gente pode ir no ônibus rezando, caminhar rezando, né? A gente aprendeu que a gente pode, em tudo que a gente estiver fazendo, estar rezando. E aí, não é errado, mas muitas vezes, por a gente ter essa prática de tudo que a gente fizer, andando dentro do ônibus, fazendo a comida, tá rezando, a gente não disciplinou, tá certo? Nem a nossa mente, nem a nossa vontade, tá certo? A se colocar em um momento a sós com Deus, a poder silenciar o nosso interior, o nosso eu, para se encontrar com Deus. Por isso que muitas vezes, quando a gente se coloca em oração, a gente sai procurando alguma coisa aonde a gente vai se pegar para poder fazer aquele momento de oração, porque a gente não consegue, tá certo? A gente não consegue caminhar para dentro da gente, né? A gente não consegue entrar no nosso interior e ter aquele momento de oração, porque aí acontece, vem os pensamentos, né? A atenção da gente sai. A gente está dizendo uma coisa, depois a gente começa a fazer outra na oração. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito, né, de parar, porque a gente se acostumou, né? A gente, principalmente agora que a gente está acompanhando muita coisa pela televisão, a gente liga a televisão, né? E vai fazendo as coisas, e vai fazendo a televisão, e dá uma paradinha lá, reza e sai. Então a gente perdeu esse hábito de se
fazer aquilo que Jesus pediu, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a sós com o Pai que está no céu. E o Pai que está no céu te recompensará. Então é uma promessa assim tão bonita que Deus fez a gente, que Jesus fez a gente, que não tem como a gente dizer que não vai se esforçar para ter uma vida de oração. Esse convite que o próprio Senhor faz para a gente, não tem como a gente que já recebeu tantos favores, né, não chegar e não adentrar. Eu digo que essa busca, né, para essa vida de oração é como aqueles 10 leprosos, tá certo? Onde Jesus os curou, né? Eles foram se apresentar ao sacerdote e apenas um voltou. Então eu digo que essa busca dessa intimidade com Deus, da transformação do eu interior, para que eu seja uma pessoa virtuosa, ela é esse retorno do leproso, ele que retorna para junto de Jesus. Então a gente recebe muitas graças de Jesus e continua andando, né? Mas a gente precisa desse momento de retornar para se encontrar com Jesus, né? E é justamente isso que é a nossa via de oração. Mas muitas vezes a gente pergunta: oi, Nara, e essas orações que eu fiz até hoje, né? Quando eu me dispersei, quando eu me distraí, essas orações que eu fiz até hoje, elas tiveram algum valor? Então, quer dizer que todas as vezes que eu rezei, que eu distraí, que eu saí, elas perderam valor? Não, né? Vamos entender junto com São Tomás de Aquino, né? Eu participei de um encontro, de um momento, né, de formação, onde foi dito que São Tomás de Aquino, ele vê a nossa oração da seguinte forma. Ele dá 3 níveis, tá certo, para a nossa oração. Ele diz que quando a gente se coloca em oração, mesmo que a nossa mente, né, que a nossa inteligência não esteja totalmente voltada para aquele momento, mas é só o fato da gente parar, né, mesmo que esteja disperso, mas só o fato da gente parar para estar na presença de Deus, né, isso concede a gente um mérito. Há um mérito nisso porque por trás desse parar para estar na presença de Deus, existe um amor nosso para com Deus. Então há um mérito. Então não é uma oração em vão. Mesmo com distração, essa oração tem um mérito. E é um mérito de amor. Tá certo? Ele também diz que essa nossa oração, ele diz que são 3 níveis. O primeiro o parar, significa que a gente tem esse amor para com Deus, então ela é meritória, tá certo? A gente tem um mérito, então se a gente tem um mérito, há também uma graça aí. E tem a outra oração que ele diz que muitas vezes a gente se coloca em oração para pedir, né? Quando a gente reza um terço, quando a gente faz uma novena, né? Então a gente está fazendo uma oração de intercessão, né? E às vezes até a gente vai dizer: vou rezar um terço pela saúde do meu vizinho, né? Que está precisando muito de oração, que vai fazer inclusive, né? Tem uma irmã nossa do grupo do WhatsApp que nos pediu oração para amanhã, né? Para uma cirurgia, uma retirada de um tumor. E aí desde já a gente coloca aqui, né? De uma pessoa da família dela. E aí essa oração de intercessão, a gente começa a rezar o terço por essa intenção e daqui a pouco a gente já está tão longe que a gente nem lembra mais, né, porque a gente parou para rezar. Então a gente se distraiu, mas existe aqui um mérito, tá certo, nessa parada, porque se identifica que o quê? Que eu reconheço que Deus é o tudo e que nele há solução para as minhas necessidades. Então essa oração de intercessão, ela tem o mérito dela também. Então ela tem valor, tanto a oração
né, que a gente para e se distrai, que é aquela parei para rezar, ela é meritória porque é um ato de amor, como a oração de intercessão, mesmo que eu me distraia, ela vai ter valor. Por quê? Porque a gente está reconhecendo que as causas que são impossíveis para nós, ela sim é possível para Deus. E tem, tá certo? Aqui o terceiro ponto, o terceiro nível da oração, que é aquela oração que eu falei para vocês na nossa última live, que é o pão nosso de cada dia. É aquela oração que nos alimenta, é aquela oração que nos dá a paz, que nos dá aquela oração do recolhimento. Então, nessa oração do recolhimento, que nos dá a paz, que é aquele encontro com Deus, nessa oração é preciso que não tenha distração, né? Santa Teresa d'Ávila, né, quando ela fala sobre as moradas, né, no seu castelo interior, ela coloca que não há mérito na oração, que você está lá para rezar, mas você não reconhece a pessoa de Deus. Então você está lá, mas você não considera que tem uma pessoa com você na oração. Ela diz que não há mérito. Então, nessa oração de alimento, nessa oração de recolhimento, a gente precisa sim se livrar das distrações, que é justamente essa oração que eu estou propondo para que a gente possa crescer espiritualmente. É essa oração diária que vai nos alimentar. Então, nesse momento, a gente precisa se livrar das distrações, tá certo? E aí, gente, tá ficando claro? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Tá dando para entender tudo direitinho? Me dá aí um retorno para mim ver se eu posso continuar, tá certo? E enquanto vocês estão aí me dando um feedback, um retorno, eu quero acolher, né, Magna, que chegou aqui para participar conosco. Bem-vinda. Lurdinha, minha mãe. Lúcia, Maria Lúcia, que também chegou para ficar conosco. Lúcia Alves, seja bem-vinda, Lúcia. Também está aqui com a gente Joelma Oliveira, que veio também para ficar conosco aqui nesse segundo dia de seminário. Então, olha, estou vendo aqui as pessoas dizendo que estão entendendo, né? John Monteiro também chegou aqui para ficar conosco, bem-vindo. Tá certo? Então, já que tá todo mundo aí compreendendo, vamos dar continuidade. E o que é que eu quero falar agora? Inara, mas o que é mesmo a distração, né? Se a gente tá falando nesse momento, né, de paz interior, daquele recolhimento. Então, a distração, ela está justamente quando você não consegue essa concentração, esse recolhimento. A distração, quando lhe tira desse recolhimento, aí sim você diz, aqui há distração. E como é que a gente sabe, Nara? Olha, a nossa alma, ela tem duas faculdades, que é a nossa vontade e a nossa inteligência. Então, quando a nossa vontade e a nossa inteligência estão juntas, concentradas naquele momento, aí a gente está recolhido, tá certo? Então, se eu não consigo colocar a minha vontade e a minha inteligência naquele momento, então significa dizer que eu estou distraído, certo? E ainda a gente leva em consideração o seguinte, as coisas que afetam os nossos sentidos, tá certo? A gente não considera elas como distração. Aquilo que afeta o nosso sentido, a gente não considera como distração. Como assim, Inara? Eu vou me colocar para rezar, tá certo? Só que tá muito calor, né? Você tá com muito calor, então você tá afetando o quê? O seu sentido. Então esse fato de estar com muito calor não é uma distração, é o clima, é o local onde você tá. Você vai para uma capela rezar. Aí, de repente,
chega lá uma mulher para rezar, fica perto de você e chega uma amiga dela. E elas começam a conversar alto naquele momento dentro da igreja. Você tem como mudar esse barulho externo? Não tem, tá certo? É um barulho que está acontecendo externo, então ele não é considerado uma distração. Agora, se você prestar atenção, tá certo? Naquela conversa, se você, na sua mente, ficar participando daquele diálogo, aí você está o quê? Distraído. Por quê? Porque você saiu daquele que estava com você saiu da presença de Deus, do seu diálogo com Deus, para poder prestar atenção no diálogo das duas pessoas ao lado. Aí acontece a distração. Tá dando para entender, né? Se você tá numa igreja onde o banco incomoda as suas costas, né? Que você senta, você fica lá com aquela dor. A dor não é uma distração, mas não conseguir rezar, não conseguir mais ficar lá e ficar com a atenção na dor, aí é considerada uma distração, né? Por isso que a gente tem que entender muito o que é distração. A nossa imaginação, ela não é uma faculdade da alma. Então, se a gente está rezando e a imaginação começa a trabalhar, não quer dizer que você está naquela distração, mas ela só vai ser distração se você colocar o seu sentido voltado para ela. Mas se vem a imaginação, mas você continua centrado naquele momento, então você não está distraído, você está penetrado naquele momento. Ou seja, você está considerando que você está na presença de alguém e você está dando atenção a essa pessoa. E essa pessoa é o nosso Deus. Entendemos assim? Deu para entender o que é distração? Distração é quando a gente está em oração e não está na presença de Deus. É quando a nossa vontade e a nossa inteligência não estão centralizados, não estão concentrados naquele que está conosco, que é o nosso Deus. Tá certo assim? Então, a gente entendeu o que é oração, ou o que é a distração, e agora a gente vai entender primeiro. Inara, você disse que você disse que se eu tiver atenção à presença de Deus, você lembra quando a gente chega alguém na casa da gente e diz, não, agora eu vou dar atenção à minha amiga que chegou na minha casa. Eu vou dar atenção ao meu esposo que chegou do trabalho, né? Justamente a atenção é o quê? Você ficar voltado para acolher, para ouvir e para falar com aquela pessoa, tá certo? Então, vamos entender, né, quais são os níveis, tá certo, de atenção que estão justamente relacionados com as distrações. Quem fala para a gente sobre esses níveis é São Tomás de Aquino. E ele vai dizer que a gente tem 3 níveis de atenção, tá certo? Olha aí, ele já gosta dos 3, né? Ele disse que a gente tinha 3 níveis, né? De estar na presença de Deus, e agora ele está dizendo que a gente tem 3 níveis de atenção. E quais são esses 3 níveis? Primeiro ele fala que a gente precisa ter, primeira coisa que acontece no momento de oração é a gente ter atenção à palavra, né? Porque a gente pode estar, Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu te bendigo, ou a gente está lendo a passagem, né? Felizes os que habitam no templo do Senhor, porque viverão longos dias. A gente está lendo, mas a gente não está com atenção àquilo que a gente está lendo, né? Principalmente quando a gente faz a oração do Santo Terço. A gente às vezes diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Desculpa a ausência, mas meu sogro é assim. Eu digo, pelo amor de Deus, para o carro.
né? Vai brará, 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 e vai-se embora, né? Se a gente não segurar, aí ele termina o terço e a gente ainda está no terceiro mistério. Mas por quê? Porque é uma oração, a primeira distração é quando a gente não consegue ficar compenetrado na palavra, naquilo que a gente está falando ou meditando. Então, quando a gente diz Pai Nosso que estás nos céus, então a gente tem que sentir esse momento de oração, esse momento de recolhimento, a gente tem que sentir o que a gente está falando. Então tem que ser um momento realmente onde a gente sinta o que sai de dentro da gente. Tá dando para entender? Então a primeira coisa, primeiro nível de atenção é a gente ter atenção na palavra. Então quando a gente está em oração que consegue estar compenetrado naquilo que a gente está falando para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, para o Deus que nos criou, para aquele que nos chamou à comunhão com Ele. Então, quando a gente dá sentido às palavras, então significa dizer que a gente conseguiu vencer a distração da palavra. Porque aquilo que sai de dentro de nós para Deus, a gente está entendendo, a gente está sentindo as palavras que estão saindo. Então, quando a gente consegue fazer isso na oração, é porque a gente já venceu o primeiro nível, tá certo? Da distração. E o segundo nível da distração que tem atenção aos sentidos, tá certo? Quando a gente consegue estar, tá certo? Na presença de Deus, a gente já venceu a atenção das palavras e agora a gente está sentindo aquilo que a gente está falando. A gente está colocando todo o nosso ser naquele momento. Então, há essa do sentido. Então, o nosso sentido, tudo aquilo que a gente tem está voltado para aquele momento de oração. Aí aqui, tá certo? A gente já tem o segundo nível superado, tá certo? Então, você pensa nas palavras que você está falando e você dá sentido àquele momento. Então, você já venceu o segundo nível, tá certo? Da oração e da distração. E, por último, é a presença. Então, quando você está distraído, tá certo? Da presença, quando você não consegue estar lá na oração e ter certeza que você está diante de uma pessoa, significa que você está distraído. Tem muita gente, eu atendi já muita gente, né? Eu estou dentro dessa caminhada de oração, de acompanhamento, desde os meus 15 anos, que eu fico à frente de grupo de oração, que eu ministro um momento de oração, que eu realizo grupos de oração, que eu faço formação, que eu acompanho pessoas. Então, eu comecei muito cedo, né, dentro desse caminho, né, dessa via de oração. E eu escuto muita gente assim dizer: a minha maior dificuldade é sentir que tem alguém comigo na minha oração. Essa é a sua dificuldade também? Diz para mim, quando você se coloca em oração, você tem dificuldade de sentir que tem alguém, né, ali presente com você no seu momento de oração? Diz aí, diga se você sente, você diga: eu sinto essa dificuldade algumas vezes, eu estou sempre sentindo, ou não, eu não sinto, tá certo? Diz aí para mim como é que você sente quando você se coloca em oração. Então, gente, essa última atenção é justamente a atenção da presença. Quando você consegue vencer a atenção da palavra, que você consegue vencer a questão do sentido, que dá sentido também àquele momento, você vai para vencer a atenção da presença. Então você vai perceber que você não está só, que Deus está ali com você.
Então é neste momento que você consegue vencer, tá certo? As 3 distrações da atenção. E é nesse momento que você consegue, tá certo? Naquilo que é dito, você consegue entrar naquele momento de comunhão, do alimento, naquele momento onde você é alimentado por Deus. Então, isso é muito importante. Então, a gente viu com São Tomás de Aquino, tá certo? Que existe 3 níveis de oração. O se colocar em oração, que é o meritório, o de pedir, que é a intercessão, tá certo? E o do alimento, que é o recolhimento, tá certo? E a gente aprendeu 3 níveis acontece dentro desse recolhimento, que são os 3 níveis de distração da atenção, que é o da palavra, o do sentido e o da presença, tá certo? Então, que bom, Paula, que bom. Então, são esses 3 níveis, tá certo? De atenção que a gente precisa vencer, que a gente precisa superar. Existe um livro, né, chamado Teologia da Perfeição Cristã, tá certo? Dentro desse livro, o Frei Antônio, ele vai colocar pra gente que a distração, né, ela acontece também de 2 formas, tá certo? E existe aquela distração involuntária e existe aquela distração voluntária, ou seja, existe uma que não é da nossa vontade e existe uma que é da nossa vontade, tá certo? A que não é da nossa vontade é a distração involuntária, tá certo? Então, nessa distração, a gente pode ficar tranquilo que não é culpa nossa. Ela acontece sem a nossa vontade, sem a nossa permissão. Por exemplo, se você tem uma personalidade que é uma pessoa muito agitada, que gosta de fazer muitas coisas, que se ocupa muito, tá certo? Então, a sua oração, ela tende a ser agitada, tá bom? Como ela vai deixar de ser agitada? É com a disciplina. Mas essa oração, ela tende a ser agitada, não tem como ser diferente, porque você assim, entendeu? Então, é involuntário, né? Não é porque você quer, mas acontece, tá certo? A outra coisa que diz, quando a gente tem muita distração, é quando a gente tá com a fadiga mental, tá muito cansado, não consegue dormir direito, a nossa mente, tá certo? Tá com uma sobrecarga, né, de obrigações também a fazer. Então, essa fadiga mental, ela não é considerada uma distração voluntária. Ela não é a sua vontade, tá certo? Não é a sua vontade, é porque você tá cansado mesmo. Você tá cansado, a sua mente tá exausta. Então, você tem aquela dificuldade de avançar na sua vida de oração. Então, não está dentro da sua vontade. Ele coloca também que existe também aquela distração, porque você não tem ninguém lhe orientando, ninguém que lhe ajude, ninguém que identifique qual é o nível que você está, para ir lhe ajudando a subir degrau por degrau na sua via de oração, né? E justamente a mentoria dos 12 dias de oração diária que eu vou fazer com vocês, é isso aí. Eu vou pegar na mão de vocês para a gente ir subindo dia após dia na condução da nossa vida de oração. Então é justamente isso, gente. Ele coloca, né, que Frei Antônio coloca, que essa falta de alguém que nos direcione, alguém que nos dê uma orientação. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está há anos na via de oração e a gente quer fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, a gente quer fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, mas a gente não está no nível dela. Então não adianta a gente que está começando no caminho de oração, aquelas pessoas que estão começando no caminho de oração, não adianta você querer começar
tá certo? Nessa via de oração, com 1 hora de oração, né? Se você não consegue nem passar 5 minutos em silêncio, né? Como é que você vai para exigir de você 1 hora na presença de Deus? Então, é passo a passo, né? É o início, tá certo? E aí a gente precisa entender isso. O Salmo, né? Eu sempre rezo com esse Salmo, que ele diz assim: mas vale 1 minuto na presença de Deus do que milhares fora dele. Então, se na sua oração você conseguir ter 5 minutos na presença de Deus, tá certo? Você já está recompensado naquele momento. É como diz, né? Você já está alimentado, você já recebeu o pão daquele dia. Tá entendendo? Então, e a outra distração, tá certo? A outra distração involuntária que a gente tem é quando o demônio quer atrapalhar, né? Quando ele coloca coisas, né, externo ou internamente, para que a gente não consiga rezar. Então, essa distração diabólica, né, que a própria palavra diz, não é contra homens de carne e osso, mas contra forças e potestades espalhadas pelos ares, né, contra esse inimigo invisível que a gente tem que lutar. E aí, eu sempre utilizo na minha oração, né, antes de rezar, a água benta, né? Se benzer com a água benta. Então, toda vez que você for se colocar em oração, pega uma água benta e se benze, né? Faz o sinal da cruz com ela, coloca no teu coração, coloca na tua cabeça, tá certo? Não é para tomar banho não, tá? É só para colocar. Não é para molhar, se encharcar, não. Esse sacramental, essa água benta, né? Quando você passa, olha, o demônio vai embora. Então, você vai ter certeza, se você iniciar a sua oração se ungindo com a água benta, o demônio não vai estar mais distraindo. Então, essa distração é fácil da gente resolver, não é? E ele coloca também que tem a distração voluntária. É aquela que está ligada à nossa vontade. Então, a distração que está ligada à nossa vontade, tá certo? É aquela que a gente tem culpa, né? Que depende da gente. E se eu disser a vocês que ela é super fácil da gente vencer, vocês acreditam? Essa que é a culpa da gente? Lembra na live de sábado, do dia 28, que a gente falava, né, sobre a oração diária, que a gente precisa preparar a nossa alma para a oração? Então, é justamente isso. Quando a gente prepara a nossa alma para a oração, que a gente prepara, né, estipula um tempo, prepara um lugar, se coloca numa postura de oração, tá certo? Né, vai se acalmando. Então, a gente nesse momento, a gente vai poder vencer essa distração voluntária. A minha menina tá pedindo pra gente rezar pela amiguinha dela que tá dodói, né? Então no finzinho a gente reza uma Ave Maria por ela. Tá bom assim? Tá bom, Carol, assim? Tá. Pronto. Então, essa distração que é da nossa vontade é justamente causada por a gente não se preparar, não preparar a nossa alma para aquele momento de oração, que é muito fácil também da gente vencer ela, né? E a segunda forma, que é culpa nossa, é quando a gente tem o nosso interesse, tá certo? Por coisas mundanas. Então, quando a gente tem o nosso interesse por coisas mundanas, a gente não consegue, né, se colocar em oração. A gente tem essa distração, ou seja, a gente tem uma curiosidade
né? A gente gosta de passar para frente as histórias que a gente escuta, né? A fofoca, a curiosidade, a inquietude, né? De estar na televisão passando canal por canal, tá no WhatsApp procurando ver se tem alguma coisa para você participar, olhando a vida das pessoas e o que está acontecendo na vida alheia pelo Facebook, pelo Instagram, certo? E aí você pode tá vencendo isso, vencendo realmente essa inclinação por essas coisas mundanas. Coloque o fim. Certo? Então, é isso que a gente precisa entender. Tanto é que a gente tem a distração voluntária e a distração involuntária. Então, a gente já compreendendo tudo isso, como eu disse, eu falo demais, né? A gente agora vai entender como é que a gente pode ter uma oração, tá certo? E que a gente possa fazer desse momento de oração um momento que a gente consiga resolver essa questão das distrações e se aproximar mais de Deus. Primeiro, tá certo? A gente precisa rezar pedindo a Deus as virtudes da humildade e da perseverança. A virtude da humildade é a gente se colocar na presença de Deus e quando a distração chegar, a gente dizer, eita, aí voltar para a oração. É a gente se colocar na presença de Deus como aquela pessoa que é falha, que cai, mas que precisa daquele momento de oração. Então, quando a gente reconhece que a gente se distraiu, então a gente volta. É esse recomeço, né? Essa humildade, né? Essa virtude dentro da gente que a gente precisa clamar a Deus que ela venha. E a segunda é a perseverança, né? Ou seja, é insistir, é estar realmente rezando todos os dias. Faça sol, faça chuva, esteja bom, esteja ruim, é estar insistentemente na presença de Deus, tá certo? Eu queria dar uma dica, né, para você que tem dificuldade de perseverança. Você pode fazer pequenas práticas, tá certo? De penitência. Por exemplo, você é uma pessoa que não gosta de varrer a calçada da sua casa. Então, você vai fazer essa prática de penitência. Você vai todos os dias varrer a calçada da sua casa. Por quê? Porque você vai criar o quê? Uma perseverança. Então, você vai criar um hábito. E isso, quando a gente vai disciplinando o nosso corpo a criar esse hábito, a gente consegue, né, evoluir na virtude da perseverança. Por exemplo, você não gosta de acordar cedo e tomar banho frio. Então, você vai acordar todos os dias cedo, né? Ou senão, quando você acordar, você vai tomar um banho frio. Quando você faz uma coisa todos os dias, você vai criando dentro de você a virtude da perseverança. E quando a gente faz a perseverança de uma penitência e persevera nessa penitência, a gente inclina o nosso corpo a aquela virtude. Então, é uma dica, né? Se você quiser cultivar aí a virtude da perseverança, é clamar por aquela penitência. Eu vou perseverar na minha penitência e perseverando na minha penitência, o Senhor vai me dar a virtude da perseverança. Tá certo? É só uma dica, tá certo? Então, a gente pode, tá certo? Pegar essa questão de pedir essas virtudes para nossa vida, tá bom? Para a gente poder eliminar as distrações. Eu já falei, né? Quando a gente se colocar em oração, iniciar com a unção da água benta. E se você tem dificuldade, então você vai fazer um ato de devoção. Se colocar na presença, se você mora perto de uma capela, ficar olhando para o sacrário. Se você não mora perto de uma capela,
ficar com um crucifixo na mão, rezando, olhando o crucifixo, sabe? Você vai fitar a sua concentração e a sua atenção nessa imagem. E dentro dessa imagem você vai entrar dentro do mistério e do seu encontro pessoal com Deus. Então é uma forma também de você evitar distrações, porque você está focando em algo, em alguma devoção, né? A minha sogra, ela disse que à noite ela olha para, não tem aquelas imagens de Jesus, né, do Sagrado Coração de Jesus, que são antigas, né? Somente quando a gente vai no interior, toda casa que a gente entra tem um quadro daquele. Então a minha sogra, ela disse que ela todas as noites ela conversa com aquele quadro. E é justamente isso, você vai ter um ato de devoção para você começar a focar, a ter o seu recolhimento, a ter a sua concentração. Que você pode pegar uma cruz, você pode pegar uma foto, você pode pegar uma imagem para você estar focando e estar rezando, tá certo assim? Então eu já dei aí outra dica. A outra dica que eu tenho para dar para vocês é você estar, tudo que você, na sua oração, você começar a falar alto, a ouvir o que você está falando. Então, quando você escuta o que você está falando, você tende a se concentrar mais naquelas palavras. Então, é uma forma também de você eliminar a distração, tá certo? Aí você vai precisar de um lugar onde realmente você fique a sós com Deus, né? Para que ninguém esteja ouvindo sua oração. Mas é uma das formas. Mesmo que você não consiga falar alto, você pode sussurrar. E você mesmo vai escutando a sua voz e vai compenetrando naquele momento de oração. Então essa é outra dica que eu digo para a gente poder conseguir eliminar as distrações, tá certo? Porque esse fato de combater as distrações é um combate, é uma luta. Então é algo que a gente vai todos os dias trabalhando para poder chegar lá. Tá certo? Para poder ter uma oração onde a gente consiga reservar aquele silêncio que eu falei na outra live do dia 28 sobre a oração diária. Que na nossa oração a gente precisa ter um momento de silêncio, porque é nesse momento de silêncio que a gente vai ouvir melhor a Deus, tá certo? É nesse momento de silêncio que a gente se recolhe e entende, né, o que Deus quer de nós e por que nós estamos naquele momento de oração, tá certo? Então, eu já falei, tá certo? Todas essas dicas, tá certo? E a última dica que eu vou falar para vocês é justamente sobre, eu vou tentar aqui tirar aqui o celular e vou mostrar para vocês. A gente ter o hábito de anotar, tá certo? Aquilo que a gente está falando com Deus. Então eu trouxe para vocês um modelinho que a gente pode estar adotando, que eu vou adotar com vocês, tá certo? Na mentoria, e vocês já podem ir aí adotando no dia a dia de vocês. Olha, é separar o caderno, tá certo? Que você vai utilizar para registrar, tá certo? As orações, e você vai colocar assim, ó. Olha como foi que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui, ó, Palavra de Deus. Então aqui eu vou sempre escolher um versículo, tá certo? Para colocar aqui. Aqui, ó, eu coloquei 3 motivos de louvor, onde eu vou escrever todos os dias 3 motivos de agradecer. Aqui, ó, o que Deus me falou hoje, tá certo? Então eu vou colocar o que Deus falou comigo hoje. E aqui, ó, coloquei qual é a minha prece, qual é o meu pedido da oração de hoje. Eu fiz assim, tá certo? Fica meio estiloso e também pode ser assim, ó. Você pode separar de forma quadrada. Então, quem vai fazer a mentoria comigo já sabe que vai precisar de um caderno, tá certo? Que você pode estar adaptando como eu adaptei, ou você pode encomendar
um caderno, tá certo? A essas pessoas que fazem cadernos personalizados para oração, aí você fica à vontade para decidir da melhor forma que fica para você fazer esse momento. Então, ó, tá aqui, tá? Ó, palavra de Deus, 3 motivos de louvor, a minha oração e o que Deus falou para mim. Então, eu adotei isso aqui e é o que eu vou utilizar com vocês, né, durante a mentoria, para que a gente vá preenchendo durante os 12 dias isso aqui, para que a gente evite as distrações e a gente vá canalizando, aprendendo a via da oração, tá certo? Então, é isso aí que eu trouxe para vocês, sobre como a gente combater as distrações. E eu queria saber de vocês aí, se ajudou em alguma coisa para vocês, dá aí o feedback para mim, o que foi que colaborou, né, nesse momento aí, dessa partilha das distrações, tá certo? Santa Teresinha, ela tinha um costume, ela dizia assim, ela até escreveu sobre isso na autobiografia dela. Ela disse assim, quando não estou conseguindo me concentrar na oração, eu rezo pausadamente um Pai Nosso e uma Ave Maria. E isso me traz paz e isso me leva a estar na presença de Deus. Então, ela faz do Pai Nosso e da Ave Maria, né, aquele momento, né, de alimento que ela precisa daquele dia. Então fica aí a dica, né? Você, se tiver um salmo decorado, né? Se você tiver a armadura do cristão decorada, né? O Magnífica, ou até mesmo a oração, você pode pegar justamente esse roteirinho, né? Essa presença, essa palavra e se acalmar. Eu li aqui o que Valdete colocou, né? Palavra de Deus, para colocar um versículo, né? Para um momento de oração. 3 motivos de louvor, que é para você poder reconhecer a grandeza de Deus, tá certo? A minha prece, aquilo que eu coloquei na presença de Deus no momento de oração. E por fim, o que Deus me falou hoje, né? Aquele sentimento que a oração provocou em mim, essa escuta de Deus. Então, é justamente isso que eu trouxe para vocês. E eu gostaria de concluir dizendo assim, Inara, você ensinou a gente como ter uma oração diária, que a gente realmente precisa, porque primeiro quem quer que a gente tenha essa oração diária não é nem a gente precisa dela. Mas quem quer é o próprio Deus, né? Ele mesmo nos convida. E como é que a gente sabe, né, que está dando resultado, que eu estou evoluindo na minha espiritualidade? Eu digo assim, comece a medir o seu grau de amar. Se você estiver amando mais, se você estiver compreendendo mais, se você estiver aberta a ajudar as pessoas, se você estiver aberta a acolher o erro dos outros sem julgar, então esse ato de amar, se você está amando mais, é porque a oração está causando efeito na sua vida. Então, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, quando a gente falar sobre oração de poder. E aí você vai estar conosco amanhã, onde a gente vai estar falando justamente, né, dessa graça, da oração de poder, que vamos falar justamente do resultado, né? Como é que Deus fala com a gente, como é que a gente sabe que a nossa oração está realmente acontecendo e que Deus está presente. Tá bom assim? Então eu convido vocês a entrar no grupo de WhatsApp, que não é o grupo do nosso Instagram, é o grupo para mentoria de 12 dias, tá certo? Então, o grupo para mentoria de 12 dias de oração na prática, de oração diária na prática,
ele já está, o link dele já está aqui no meu Instagram, nesse Instagram, Mulher de Fé. Ele está em azulzinho, é uma faixinha azul. Você vai entrar na descrição do Instagram, vai estar lá um linkzinho, né? Umas letrinhas e uns numerozinhos em azul. Você clica ali, aí vai abrir outra parte e lá embaixo no azul você clica e entra no grupo de WhatsApp. Então todo mundo que entrar no grupo de WhatsApp, eu sei que está com interesse e quer fazer a mentoria de 12 dias. Não vai ser gratuito, tá certo? É uma taxinha irrisória, porque o meu marqueteiro, né? Meu marqueteiro é meu marido. Ele disse assim que tudo que a gente dá de graça não tem valor. Então tudo aquilo que a gente dá ninguém quer, mas aquilo que a gente vende todo mundo quer. Então, mediante, tá certo, a palavra dele, a gente tá fazendo essa mentoria. É um valor assim, ó, bem irrisório, é um valor que você com certeza vai ter condições de fazer. Eu só tô recebendo ele via Pix, tá certo? Mas aí você entra lá no grupo de WhatsApp. Se você não sabe entrar pelo link da bio, tá certo? Você fala comigo que eu adiciono você no grupo, tá certo? É só falar comigo pelo WhatsApp ou aqui pelo bate-papo do Instagram, que aí eu adiciono você no grupo para participar. E amanhã de manhã eu vou estar conversando com quem entrar no grupo para a gente poder saber como é que vai ser, o que vai precisar vocês providenciarem, tá certo? Para esses 12 dias de oração na prática. Então é justamente isso, eu vou segurar na mão de vocês e a gente vai passar 12 dias rezando juntas, passo a passo, né? Eu tô falando aqui um monte de coisa para vocês, mas aí nesses 12 dias eu vou estar mostrando a vocês como é que a gente vai conseguir, tá certo? Chegar lá. Como é que a gente vai conseguir fazer na prática o que a gente tá ouvindo aqui. Ainda tá valendo o sorteio. Amanhã eu vou sortear, tá certo? Para você participar do sorteio, você tem que comentar na postagem da live do dia 28. Você vai comentar lá: eu gostei por isso, por isso, por isso, e marcar 2 pessoas. Renata, você tá aqui e Alci tá aqui também comigo, né? Vocês 2 comentaram, mas não marcaram 2 pessoas. Tem que marcar 2 pessoas para concorrer. Então, quem quiser concorrer ao sorteio, tá certo? Para passar os 5 primeiros dias comigo, né? Os 7 primeiros dias que diga, os 7 primeiros dias comigo, nessa mentoria, vai ter que fazer esse comentário lá na live e vai ter que marcar 2 pessoas, tá bom assim? E quem quiser já entrar dentro do grupo para participar, é só entrar dentro do grupo, mentoria, tá certo? Tá na faixinha azul, é só clicar lá, entrar no grupo e amanhã de manhã eu vou estar conversando com vocês, tudo bem direitinho, para que a gente possa, na prática, né, ver como é que faz. E Nara, eu conheço uma pessoa que tem interesse. Beleza. Você vai pedir para a pessoa entrar no grupo, tá certo? E você vai pedir para a pessoa ouvir as lives, tá? Precisa ouvir as lives. Então, você entra no grupo e escuta as lives para a gente poder iniciar. A mentoria já inicia agora no dia 1º de setembro. Então, do dia 1º ao dia 12, vocês vão estar rezando comigo na prática. Todos os dias a gente vai se acordar 6h30 da manhã e vamos estar ao vivo, tá certo? Vai ser pelo Meet, aí eu mando o linkzinho para vocês poderem participar. Então, Vera já tá dizendo aqui que vai, né? E Valdete também, então sejam bem-vindas, né? Áurea e Maninha já estão no grupo, então aqui ó, nós já temos 4, né, dentro do grupo e vamos lá ver quem mais vai querer e vai participar desse momento conosco. Então, valor, tudo mais, o que vai acontecer amanhã de manhã, eu passo para vocês. Mas não se preocupe, é algo assim, bem irrisório, tá bom? É só
para poder fazer o que o meu marqueteiro me indicou. Tá bom assim? Olha, gente, boa noite, tá? Eu espero que eu tenha contribuído com essa noite, eu tenha contribuído com algo, eu tenha acrescentado algo. Olha, eu desejo do fundo do meu coração, tá certo? Patrícia também tá dizendo que vai e Andressa também. Já vou colocar vocês lá no grupo, tá certo? Olha, eu desejo do fundo do meu coração que cada uma de nós que aqui está possa evoluir na espiritualidade. Porque não existe coisa melhor do que a gente se encontrar com Deus e a gente deixar Deus agir na nossa vida. Então, olha, muito obrigada pela sua presença. Desejo muita bênção para você. Que o anjo da paz esteja com você agora, lhe acompanhe, durma com você, lhe dê uma noite tranquila, uma noite de paz. Tá bom assim? Olha, um beijo bem grande para você, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tchau. Agradeço aí o feedback de vocês aí, ó. Paula dizendo me ajudou muito, né? Áurea dizendo foi uma noite maravilhosa. Glória dizendo muito obrigada. Alci, ó, Deus te abençoe, foi muito frutuoso, né? Vera colocando, foi uma bênção, fica com Deus. Patrícia também colocando aqui, foi uma bênção. Então, que bom, né? Que ajudou vocês, que colaborou, né? E Valdete também aqui colocando, ó, grandes coisas, né? Tem por vir, é isso aí. Então, muito obrigada pelas bênçãos, muito obrigada pela companhia. Deus te abençoe. Amanhã, 8h30 da noite, estaremos aqui novamente para o nosso último dia de seminário Vida de Oração. E eu tô vendo aqui, ó, que deixa eu ver aqui quem foi que colocou. Eu acho que foi Paula que colocou que trabalha, né, pela manhã. Olha, Paula, quando a gente acabar essa mentoria de 6h30 da manhã, a gente vai iniciar outra mentoria, tá certo? Mais 12 dias, tá certo? Às 8h30 da noite, às 9 horas da noite, que diga. Então, a gente vai ter essa mentoria de manhã e depois a gente vai ter uma mentoria à noite. Eu só não tenho data ainda para a mentoria da noite. Talvez seja só no próximo mês, tá certo? Mas para quem já quer, no mês de setembro, iniciar esse processo, dia 1º, 6h30 da manhã, a gente inicia. Olha, tchau, porque senão eu falo demais. Deus abençoe e até amanhã. Tchau.